Mesmo sentados, vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor se revelou a nós. Muito obrigado, Deus, porque nós não teríamos condições de crer que o Senhor veio, se fez homem, morou nessa terra, morreu pelos nossos pecados. Ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, foi assunto aos céus, estás assentado à direita do Pai Todo-Poderoso, há de vir e de julgar todos os vivos e todos os mortos. Muito obrigado porque temos esta esperança de que o Senhor voltará e aqueles que em ti estão não experimentarão da morte, da segunda morte. Aqueles que em ti estão serão chamados de benditos. Muito obrigado porque o Senhor transferiu toda a maldição, toda a culpa, todo o pecado, tudo aquilo que nos separava. O Senhor transferiu para o seu Filho, que foi pisado pelas nossas transgressões, moído, para que, através deste castigo, pudéssemos receber a paz. Através deste castigo, pudéssemos ser reconciliados. E por causa dessa reconciliação, nessa noite, estamos aqui, Senhor, para adorar o Seu nome, para prestar-te culto, para refletir em Tua palavra. Que razão teríamos de estar aqui se o Senhor não houvesse ressuscitado? Que razão teríamos, mesmo o Senhor ressuscitando e ter sido assunto aos céus, de estarmos aqui se o Senhor não tivesse enviado outro, igual a Ti, semelhante a Ti, o Espírito Santo, para nos convencer, nos exortar, nos corrigir, colocar a vida do Senhor em nós. Aquieta a nossa alma nesse momento, Senhor. Que todo pensamento nesse momento seja levado cativo e o coração cativo à obediência do Seu Filho Jesus. É o que te pedimos, com o perdão dos pecados. Amém. Hoje eu pretendo terminar a exposição do verso 10 do capítulo 1 de Efésios, lembrando que desde o mês de agosto do ano passado, nós estamos caminhando nesse capítulo 1, verso a verso, e às vezes usando expressão e expressão de cada texto, para entendermos qual foi o maior propósito de Paulo escrever esta carta tão apaixonada pelo seu Senhor Jesus e demonstrando à igreja o quanto nós precisamos conhecer mais desse Senhor. Então, o propósito do verso 10 é somente um. Paulo apresenta todas as coisas sendo reunidas novamente em Cristo Jesus. Então, se você não veio domingo passado, eu lhe aconselho a entrar lá no site e a buscar a primeira reflexão desse verso 10
provavelmente será a primeira da página do site, para que você entenda o contexto do verso 10, que eu não vou passar novamente para não ser cansativo aos irmãos que vieram. Então, está lá esse material disponível. O contexto do verso 10, onde Paulo vai apresentar a posição do cristão, onde Paulo vai apresentar a situação do mundo e onde Paulo vai apresentar a função do cristão. Também lá você vai encontrar o primeiro termo que nós analisamos desta proposta, onde tudo será reunido em Cristo. O verso 10 tem duas propostas, dois termos que indicam essa reunião de todas as coisas em Cristo. E o primeiro termo que foi analisado foi a palavra dispensação. Então vá lá e busque, e você encontrará o significado da dispensação que Paulo estava se referindo. Nessa noite, nós faremos a leitura novamente do verso 10 e vamos observar o segundo termo que Paulo usa para apresentar tudo sendo reunido novamente em Cristo Jesus. Então aí está o texto. O Evandro fará a leitura deste texto. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. É de extrema importância que você entenda essa palavra primeira, convergir. E lá também está a explicação desta palavra convergir. E hoje você vai perceber no final desta reflexão o quanto está oculto nesta palavra convergir, o quanto que ela oculta e o quanto que ao mesmo tempo ela transmite àqueles que buscam conhecer as Escrituras sagradas. Então, o segundo termo que nós vamos analisar hoje é a plenitude dos tempos. Nós vimos convergência, nós vimos dispensação e hoje nós veremos a plenitude dos tempos. Quando você olha para a palavra plenitude, em si ela já transmite um significado. Plenitude nada mais é do que algo pleno, completo, exato. Algo que nada mais falta, algo que está preenchido em sua totalidade. Por isso que plenitude é algo exato, pleno. Então, quando você olha para esta palavra plenitude, Paulo está expressando que a extensão total do nosso tempo, ela foi dividida na encarnação de Jesus Cristo. Eu estou dizendo que Cristo é o divisor da plenitude de todo o tempo. Não estou dizendo que ele é o divisor apenas da história, porque nós o conhecemos como divisor da história, antes de Cristo e depois de Cristo. Só que aqui Paulo não está se referindo a uma divisão histórica, mas Paulo está se referindo a uma divisão de tempo. Em outras palavras, o Novo Testamento vai fazer essa divisão. Quando Cristo vem e pisa nessa terra, nós começamos, a partir deste momento, a viver os últimos dias. Por isso que é pretensão de pregadores quando tentam
apontar as épocas do fim. A época do fim já começou. Ela começou quando? Quando Cristo pisou nesta terra, quando Cristo se fez homem. Vocês podem perceber que todo o Antigo Testamento, os profetas escreveram acerca do fim. Todos os profetas, eles escrevem acerca do fim. E o fim a que eles se referem é justamente a encarnação do Messias. O fim para eles será quando o Messias retornar. Então, o fim começou quando Jesus Cristo se fez homem e pisou nesta terra. Nós começamos a viver os últimos dias. Então, plenitude nada mais é do que o tempo exato em que Deus se revelou através de seu Filho, mostrando o seu plano, mostrando através de seu Filho, morte e ressurreição, a execução da obra. Que obra? A obra de convergência, a obra em que todas as coisas novamente, a partir daquele ato, seriam reunidas, todas as coisas seriam reunidas em Cristo. Ali começa a obra e a convergência e os últimos dias. Então, tudo o que vem depois da encarnação de Jesus não é outra coisa senão os últimos dias. Você tem dúvida de que nós estamos vivendo os últimos dias? Os últimos dias para você e para mim não podem ser marcados por guerras e rumores de guerras. Porque guerras e rumores de guerras sempre existiram, até mesmo antes da encarnação de Jesus Cristo. O povo de Israel era um povo que vivia guerreando. Então, se nós estivermos esperando guerras, rumores de guerras, catástrofes, para procurarmos nos consertar com Deus, significa que nós não entendemos o plano redentor e o plano de salvação. Urgentemente, eu e você já estamos vivendo os últimos dias e por isso precisamos, como filhos de Deus, eleitos do Senhor, predestinados e selados com o Espírito Santo, procurarmos viver a vida santa, a vida que o Senhor nos chamou para viver. Então, a plenitude dos tempos, ela vai apontar para dois fatores. O primeiro, a abrangência do projeto de Deus. Observem as palavras. Ele vai fazer convergir todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, todas as coisas. Esta é a abrangência do projeto de Deus. Jesus Cristo morreu para fazer convergir nele todas as coisas. Agora, entenda o que é essa convergência de todas as coisas. Diante dessa todas as coisas, haverá um marco divisório. Não significa que todos irão para o céu, mas todas as coisas comparecerão, todas as coisas serão separadas, restauradas, aquelas que haverão de ser diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse projeto de Deus independe da situação do mundo, do perigo do mundo, do caos do mundo, porque este projeto de Deus já estava na mente de Deus
desde a eternidade. Antes que o mundo fosse mundo, antes que as coisas fossem criadas, Deus já havia projetado essa história. Deus já havia crucificado, sacrificado o seu Filho na eternidade. Porque se ele não houvesse sacrificado o seu Filho na eternidade, ele teria sido pego de surpresa. Mas ele não foi pego de surpresa. Por isso o Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Porque a única forma de restaurar, de convergir todas as coisas em Cristo seria neste sacrifício único, perfeito, que foi elaborado e executado na mente de Deus antes do mundo ser mundo. Então, aqui você percebe Deus dentro da história permitindo alguns fatos acontecendo para que servissem de exemplo a nós, de que Jesus Cristo foi morto, de que Jesus Cristo chegou para apontar os últimos dias e o fim de todos os tempos. Vamos ver alguns textos que é marcos divisores do nosso tempo. O primeiro texto está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, e Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2. Até que os textos serão projetados, eu vou pedir, pode ler, Evandro, esses textos projetados, e depois eu vou fazer uma leitura de alguns versos que estão acima do verso 11. Leia só 1 Coríntios capítulo 10, verso 11 primeiro, por favor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Percebam, Paulo está dizendo de algumas coisas que aconteceram ao povo de Israel para mostrar que com a encarnação de Jesus, os fins dos tempos chegaram. Quais coisas são estas? Por isso que a gente precisa entender que o cristão que nasceu de novo, ele deve viver uma vida santa, porque se ele não buscar a santificação, é um grande demonstrativo de que ele não entendeu o plano redentor de Deus. Quais são as coisas? Olha, 1 Coríntios capítulo 10, eu vou ler a partir do verso 6, alguns versículos, até o 11. Então, o verso 6, na verdade, Paulo está repetindo lá no verso 11. Olha como ele começa o verso 6. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Eles quem? Os israelitas. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Já viu? Povo de Deus, gente que se diz povo de Deus, sentando-se à mesa e à roda de escarnecedores, sentando-se na roda de farra. Já viu? Aqui tem o exemplo. O povo que se dizia povo de Deus, exclusivo, santo, eleito e predestinado, estavam fazendo tudo aquilo que era abominável ao Senhor. Então o projeto de Deus é eleição, santificação, predestinação e adoção. Tudo isso em Jesus Cristo. Olha o verso 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Quem matou? Um anjo. Só um. Matou 23.000.
Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Então, no projeto de Deus, fanfarreiro, gente que vive na farra, no projeto de Deus, gente perversa. Perversa vem de pervertido. E perversão é o que Paulo escreve a partir de Romanos capítulo 1. Tenta fazer a verdade parecer ou se tornar mentira. E a mentira se tornar verdade. Isto é gente perversa, é pervertido. Ele quer trocar o certo pelo errado e fazer as pessoas engolir o que é errado como certo. Gente perversa. E tem cristão perverso? Tem. Cristão, não sei, mas frequentador de igreja, perverso. Como que ele é um perverso? Com um coração bom. Não. Está vivendo uma vida de homossexualidade, uma vida promíscua, uma vida de adultério, e ele com o coração bom olha para aquela pessoa e diz: não, Deus é gracioso, Deus é bondoso, e vai levar aquela pessoa daquele jeito ali para o céu. Quem disse isso? Gente perversa. É gente que pode até estar dentro aqui do projeto de Deus, porque igreja é projeto de Deus. Você pode ser um frequentador de igreja e estar dentro aqui participando do projeto de Deus, mas não significa que você é parte deste projeto. Eu e você, para nos tornarmos parte deste projeto, é necessário fazermos a nossa natureza pecaminosa ir para a cruz, morrer. A minha vida e a sua vida não pode ser governada por aquilo que pensamos, por aquilo que queremos, porque o nosso coração em si é perverso, o nosso coração em si é enganoso. Então, quem nós devemos ouvir? É o texto de Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2, mostrando mais uma vez que o tempo do fim chegou com a encarnação de Jesus Cristo. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nestes o quê? Últimos dias. Você tem dúvida de que a encarnação de Jesus aqui na terra, quando ele pisou nessa terra, quando ele deixou o seu palácio celestial, se fazendo homem, vindo a essa terra como um bebê para ser cuidado, você tem dúvida de que começou a partir daquele momento os últimos dias? Então, nestes últimos dias, antes ele fala ao povo pelos profetas, mas nos últimos dias ele fala pelo próprio Filho. O Filho fala, a encarnação grita.
Se nós estamos vivendo os últimos dias, como está escrito, o que estamos esperando para, como noiva ataviada, santa, pura, cheia de amor e apaixonada, com um coração ansioso, para encontrar-se com o seu noivo, e o casamento acontecer, as núpcias, onde a noiva não experimentará mais dor, onde a noiva viverá a vida plena com o seu noivo. O que estamos esperando para nos encontrar? Notem vocês que se o projeto entrou em operação com o nascimento de Jesus, esse projeto está sendo implantado com a missão que Jesus deu à sua igreja, aos crentes nascidos de novo. Qual foi a missão? Ide, preguem o evangelho. Que evangelho? Deus enviou Jesus. Jesus é o evangelho. O evangelho é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos implantado esse reino, pregando Jesus, anunciando Jesus, dizendo que os últimos dias nós estamos vivendo. Sendo assim, o que na sua mente falta para que finalmente este projeto seja concretizado? Que projeto? De todas as coisas serem reunidas em Cristo. O que falta? O que falta? Percebem? Porque a preocupação do cristão nunca deve ser com as coisas deste mundo. O que falta para isto acontecer, gente? Uma coisa só: a volta de nosso Senhor. Será que estamos esperando a volta de nosso Senhor? Porque é isso que falta. Não falta os crentes melhorarem de vida financeira. O que falta é os crentes melhorarem na vida espiritual, na vida de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E esta volta pode acontecer de duas maneiras: Ele vindo nas nuvens em glória, ou nós indo a Ele pela morte. Esta semana que passou, a nossa irmã Cláudia foi chamada pelo Senhor. Ali está o Nilton, esposo. Que Deus console o seu coração. Porque o poder da vida e da morte não está com Satanás. Se você tem medo que Satanás lhe mate, eu quero lhe dizer uma coisa: nem a chave da casa dele ele tem, porque o Senhor Jesus tem as chaves do inferno. Por isso ele disse que nós não devemos temer aquele que pode tirar a nossa vida, mas antes devemos temer aquele que tem poder de lançar a nossa alma no abismo, no inferno. E a quem temos temido? A quem temos temido, irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo
realmente seja o nosso Senhor. Nosso coração deveria era se derramar na presença dEle. Imagine o poder. Se um anjo mata 23.000, e aquele que fez todos os anjos? E aquele que tem o poder de pegar um anjo e pelo poder de sua palavra, ele destroçar esse anjo, ou pelo contrário, chamar à existência aquilo que não existe. A quem temos temido? Muitas vezes o temor do nosso coração está, sabe no quê? No futuro, o que será amanhã? Como eu vou sustentar a minha família? Onde eu vou morar? Quem vai cuidar? Quem vai fazer aquilo? Que futuro? Que futuro? Quem lhe falou que amanhã nós estaremos vivos? Quem? O que precisa causar temor em nosso coração, irmãos, é este fato: Ele voltará. Segundo lugar, a natureza desse projeto. Todas as coisas. Quais todas as coisas? Paulo é específico. Ele coloca as duas naturezas dessas todas as coisas: as que estão nos céus e as que estão na terra. A convergência, o plano de reunião é de todas as coisas, dos céus e da terra. Então, há uma série, na verdade, de interpretações em relação a essa abrangência da natureza, do plano, dessa dispensação da hora presente, dos últimos dias. E eu vou citar algumas. Há um grupo que não hesita em afirmar que todas as coisas dos céus, todas as coisas da terra, significa que todos os homens, bons e maus, que anjos bons e maus, que até o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, no final de tudo, se converterá, serão restaurados, serão salvos. Esta é uma interpretação de que todas as coisas só pode ser um perverso para defender algo assim. Há um outro grupo que não vai tão longe. Eles afirmam que isso significa que ocorrerá uma redenção de todos os seus dotados de inteligência. Então, somente os inteligentes serão levados. Este é um outro grupo. Os inteligentes da terra, os inteligentes do céu. Há um outro conceito. Diz que esta referência de todas as coisas do céu são os judeus, que herdarão o reino dos céus. E todas as coisas da terra são os gentios, que herdarão o reino da terra. Um outro grupo diz que essa expressão se refere a todos quantos pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo, os que estão nos céus e os que estão na terra. E estes serão reunidos em Cristo, na volta, na parousia, na segunda volta do seu Senhor. Onde então está a verdade nestas interpretações?
A verdade está na Bíblia. A verdade sempre está na Bíblia. Então nós não podemos aceitar essa interpretação universalista, que diz que todos serão restaurados, bons e maus, porque ela contradiz as Escrituras. A Bíblia diz que Jesus fará separação entre bons e maus, ovelhas e bodes. O próprio Jesus disse que haverá salvos e perdidos. Então, como nós poderíamos acreditar em tal absurdo que contradiz a própria fala de Jesus Cristo? Um outro fato, onde existe pelo menos um texto que fala sobre a conversão de Satanás, a restauração dos anjos caídos. Onde? Em nenhum lugar das Sagradas Escrituras. Também nós devemos rejeitar essa interpretação que faz dos judeus alguém superior aos gentios. Isso é errado. Basta a gente ler Colossenses capítulo 3, verso 11, está aí o texto projetado. Não existe mais essa distinção. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo derrubou as paredes de separação. Cristo derrubou. Não há mais separação. Somos todos iguais. Então, a verdade aqui é que Paulo está usando uma linguagem descritiva para falar da totalidade dos remidos. Paulo usa uma linguagem descritiva para expressar a totalidade dos remidos. Basta a gente ler Colossenses capítulo 1, verso 20. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Coisas do céu, irmãos, inclui anjos bons. Coisas da terra inclui os remidos, os animais, as feras do campo. As coisas da terra inclui o próprio universo. Porque qual é o propósito? É de juntar todas as coisas que antigamente, antes do pecado, viveram em harmonia, em plena sintonia. Este é o propósito maior. Então, dois fatos aconteceram para destruir essa harmonia. Dois fatos ocorreram que destruíram essa unidade. Que propositalmente Deus já havia elaborado um plano de restauração, porque Ele sabia do que aconteceria. Quais foram as duas coisas que destruíram essa harmonia? A primeira foi a rebelião do céu. Lúcifer se torna rebelde, querendo ser igual a Deus, e cai com a terça parte dos anjos que o seguiam. Então Lúcifer cai, e cai com um monte de demônios. É muitos demônios, é muitos. A Bíblia diz que há milhões e milhões de anjos e milhares de anjos.
Então, se caiu a terça parte, de cada 3 cai 1, né? Então, imagine o tanto de demônio que tem. Tem muito demônio. É só você ver o mundo endemoniado que a gente vive. É só observar. Então, a Bíblia dá luz a isso que eu estou dizendo, sobre este assunto, em Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 ao verso 9. Prestem atenção à luz das Escrituras. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Nós, como cristãos, não podemos negar os ardis de Satanás. Não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos menosprezá-lo, porque sabemos que ele é uma entidade celestial. Fora de Cristo, ele tem muito mais poder do que qualquer homem. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores e estamos assentados acima de principados e potestades. Então, não brinquemos com Satanás. Não brinquemos com as suas artimanhas. Ele vai tentar de todas as formas, com todas as armas, com todas as suas estratégias, tirar-nos da presença do nosso Deus. E como ele tenta? Oferecendo tudo o que o nosso coração pecaminoso deseja. Por isso que devemos tomar muito cuidado com esta ideia de seguir o nosso coração. A nossa vida precisa ser governada, dirigida pelas Sagradas Escrituras. Se não quisermos cair, se não quisermos ser derrubados. Por isso, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, que foi um texto que nós lemos até o verso 11, diz: portanto, aquele que está em pé, cuide-se, para que não caia. Paulo dá uma advertência aos crentes. Crente não se mistura com gente que está vivendo a vida de pecado. Crente não monta sociedade com gente de pecado. Crente não namora com gente que não é crente. Eu vou tentar converter ele. Vai, Espírito Santo. Você é o Espírito Santo? Você é o Espírito Santo? Aí depois casa, começa a apanhar e vem chorar. Está me batendo. Morra, bata mesmo, apanhe. Ó, tô nem aí. Escolheu assim. Ora por mim. Ora o quê? Você já fez? E sentou em cima? Agora se lambuze. Eu sou crente, sabe? Mas eu gosto de frequentar os barzinhos da noite. Até o capeta vai junto com você, senta lá, toma no seu copo. Beija através da sua boca. Crente garanhão. Vai.
o capeta vai te capar. Uma hora dessas ele te capa. Eu estou dizendo isso não para a gente rir, mas é para a gente chorar. Porque o que tem de gente dentro da igreja, perdido dentro da igreja, ouvindo domingo após domingo a mensagem de salvação, a santificação, e ele está brincando com Jesus, ele está colocando Jesus à prova. Você está com a espada colocada em sua garganta e está rindo. Chore, chore e peça para Deus força para escapar do pecado. O outro fato que destruiu essa harmonia foi a discórdia na terra. Então Satanás, com esse bando de anjo, eu nem sei qual é o coletivo de anjo, estou dizendo bando, legião, muito bem, obrigado, Natália. Legião, porque a própria Bíblia já fala do coletivo, está vendo? É falta de lembrar da Bíblia, porque a Bíblia fala que uma legião tomou conta de um homem de Gadara. E essa legião de Gadara está em Umarama, está em todas as cidades, tomando conta do coração, da vida, da família de muita gente que está dentro da igreja, que está brincando com a vida cristã. Então Satanás e esses anjos caídos, eles vieram para a terra, tentaram o homem, e o homem caiu com o mesmo desejo de Satanás. O homem e a mulher quiseram ser iguais a Deus. Foi esta a proposta de Lúcifer. E esta é a mesma proposta que ele continua fazendo a mim e a você todos os dias, quando o nosso coração governa a nossa vida. Porque quando a nossa vida é governada pelas Escrituras, nós sujeitamos o nosso coração às Escrituras. E então nós não fazemos o que queremos. Nós fazemos o que é contrário à nossa vontade para agradar o nosso Senhor. E qual foi a consequência dessa queda? A consequência dessa queda é o que nós estamos vendo hoje. Desarmonia, desunião entre o Criador e a criação, entre as próprias criaturas. O que a gente mais vê é discórdia, é contenda, o que a gente mais vê é brigas, é invejas, é ciúme, é uma violência que sai de tal modo que a gente se depara dia a dia com alto índice de criminalidade, de corrupção, de banalização. Tudo o que há de ruim caiu sobre a terra por causa da desobediência do homem. E com isso, até a criação sofre as consequências. Paulo escreve, o mesmo Paulo, capítulo 8, verso 20, e Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 12 e verso 13. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem que sujeitou a criação à vaidade? Eu e você, em Adão e Eva. Deus deu o governo da terra para Adão e Eva. E quando Adão e Eva pecam, eles transferem esse governo a Satanás. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o príncipe deste século
tem cegado o entendimento de muitos. Então a criação começa a sofrer por causa do pecado. Olha o que o pecado faz. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Percebam Pedro falando como essa terra será destruída. Na antiga dispensação, houve uma destruição. E a primeira destruição da terra aconteceu com água. E a segunda acontecerá com fogo. Eu não sei qual é pior para o ímpio: morrer afogado ou morrer queimado. Porque ele guarda uma promessa dizendo: nós porém quem? Quem são esses nós? Os que estão em Cristo. Estes, segundo a sua promessa, esperam novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. O que é que você está esperando? Ganhar na Mega Sena? Você está jogando? O que você está esperando? A princesa aparecer. É isso? Cuidado que ela pode dar um beijo em você e de repente ela perceber que você virou um sapo. O que nós estamos esperando, irmãos? Nós estamos esperando essa restauração. O duro é que a queda do homem gerou essa maldição na terra. Que a partir do pecado, a terra começa a brotar espinhos e cardos. Já viu alguém plantar tiririca? Tenta acabar com aquilo lá. Quando eu olho para ela, eu falo, é verdadeiramente, olha o que o pecado fez. É igual tiririca, cheio de batatinha. Batatinha quando nasce, né? Espalha a rama pelo chão. O crentinho quando dorme, põe a mão no coração. Aí Paulo diz aos crentinhos que estão dormindo, ele diz assim: desperta tu que dormes, e Cristo vos vivificará. Nós não podemos dormir, irmãos. Devemos ser vigilantes, estar vigilantes, esperando aquilo que vai acontecer como um ladrão. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Ele está voltando. A mensagem é essa. Ele está às portas para fazer convergir nele todas as coisas. Vamos concluir aqui. Qual a doutrina de Efésios 1, verso 10? Até agora nós fizemos a explanação de todos os termos que Paulo usou, mas qual é a doutrina aqui de Efésios 1:10? A primeira doutrina é a doutrina da restauração. Observem, tudo está na palavra convergência. Deus vai restaurar. Paulo está dizendo, Ele restabelecerá aquilo que um dia foi destruído. A harmonia, a perfeita sintonia. Nós receberemos a plena paz e a verdadeira vida que foi perdida com a rebelião de nossos pais. E quem são aqueles que desfrutarão desse novo céu e dessa nova terra? São aqueles que creram no seu nome.
são aqueles que creram no seu nome. E os que não creram, estes serão enviados para a destruição eterna, a fim de que eles não mais perturbem a paz, a perfeita harmonia que existirá em nosso Senhor Jesus. Deixe-me fazer 2 perguntas. Se Jesus voltasse hoje, para onde você iria? Se nós partíssemos hoje, se hoje fosse o último dia que pisássemos nessa terra, para onde iríamos? Não se engane, achando que terá uma nova oportunidade. Hebreus capítulo 9, verso 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disto, ele segue-se para o juízo. Ou é ovelha, ou é bode. Ou é salvo, ou é perdido. Qual a sua realidade hoje, agora, aqui? Por isso que as Escrituras diz: não endureçais o vosso coração como o povo no deserto fizeram, porque hoje é o dia aceitável do Senhor. Fora de Cristo não há salvação. O que mais que está escondido nesta doutrina? Juízo eterno. Porque se ele vai trazer todas as coisas, ele vai trazer para fazer separação. Ele mesmo disse que estará diante do povo e dirá: vinde benditos e apartai-vos malditos. Então, juízo. O maior exemplo de juízo já aconteceu. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, e Judas, verso 6. Olha só. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os do inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E a anjo, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Você que está dentro da igreja vivendo uma vida de pecado, você acha que é melhor do que anjo? Ele não poupou anjo, mas entregou esses anjos e os prendeu para o dia do juízo. Nós, irmãos, precisamos considerar esta verdade. Então, não há possibilidade para anjo caído se tornar salvo. Olha o que as Escrituras diz sobre o próprio Satanás, que também será lançado no fogo. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, com também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Na convergência de Jesus Cristo acontecerá então a restauração, acontecerá o juízo eterno. Olha o que essa palavra convergência esconde, irmãos. E, por fim, o propósito maior do verso 10, que é a harmonia plena. Apocalipse capítulo 5 diz que os santos, diz que os remidos, anjos, milhões de milhões, milhares de milhares, os anciãos, os animais, se juntarão a um único som, que é o som relatado também pelo profeta Isaías no capítulo 6. Qual é o som? Qual é a música? Santo, 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 santo,
Santo, santo, santo, santo é o Senhor. Ele é santo. E por ele ser santo, ele disse àqueles que são dele: sede santos, como vosso Deus também é santo. Por fim, a harmonia voltará, se concretizará o maior de todos os propósitos. Aquilo que um dia era perfeito e foi destruído, agora é restaurado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías capítulo 11, versos 6 a 9. Aqui nós encerramos. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse é o plano. Esse é o mistério revelado a nós cristãos. Que Deus nos ajude a anunciar esta mensagem. Que Deus nos ajude na implantação deste reino, porque independentemente do curso desse mundo, das guerras, dos percalços, das pestilências, de tudo, nada será capaz de impedir a concretização, a implantação e a restauração prometida pelo nosso Senhor Jesus. Vamos terminar este culto cantando. E eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos cantar e depois deste louvor, oraremos ao Senhor Jesus Cristo. O próprio Joselir vai encerrar o culto orando ao nosso Deus. Vamos nos colocar em pé? Eu acho que poderíamos cantar juntos. Então, se você não sabe a letra, ela será projetada. E depois deste louvor, será encerrado então com a oração do nosso irmão precioso, José Lima. Deus abençoe você e tenha uma ótima semana. Seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando,
grande salvação que alcançamos em Jesus, o teu Filho amado. Obrigado, ó Deus, porque sem merecermos, o nosso nome está escrito no livro da vida, para quando tu vieres, Senhor, nós recebemos o bem-vindo do Pai. Obrigado por este culto, obrigado pelos teus filhos aqui presentes. Leva-nos, Senhor, ao nosso lar e conceda-nos uma boa noite de descanso. No nome de Cristo, nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite.